Oi, pessoal, boa tarde. Eu aqui de novo, né? Como disse a companheira quando me viu, você de novo, eu de novo. A dívida está grande, então a gente vai estar tendo oportunidade de pagar, né? Então, vai fazendo a nossa parte. Eu peço a vocês licença para pegar um livro aqui. Nós estamos na semana de estudos sobre Eurípides, né? Durante toda essa semana a gente está falando sobre o nosso tio querido, né? E vamos fechar a semana de Eurípides com o encontro de Eurípides que vai acontecer no domingo próximo, que é um trabalho que a gente ama fazer e que a cada ano a gente fica mais encantado de saber que a gente conhece tão pouco dele. Porque, por maior que sejam as informações que a gente tem na literatura espírita falando de Eurípides, com certeza isso não representa toda a obra dele, né? Se Chico falou para a gente que é um espírito da esfera crística, é claro que a gente não alcança. A gente ainda não alcança, né? Então, ao longo da semana, cada companheiro que esteve aqui falando de Eurípides, falando da história dele, né, que contou um pouquinho da vida de Eurípides, deve ter escolhido um tema, alguma coisa mais direta, né, dentro da história dele, para falar. E eu tenho grande admiração e assim esperança, né, que eu possa melhorar a cada dia e um dia, quando sair daqui desse plano, ter a oportunidade de ser tratada por ele numa das obras mais fantásticas que existem, criada por ele, que é o Sanatório Esperança no Plano Espiritual. E por me apaixonar por esse tema, hoje eu resolvi falar um pouquinho dele para a gente, né? Porque ao longo da semana a gente escutou toda aquela história do trabalho maravilhoso de Eurípides, né? Da carreira dele como professor, como político, que brilhantemente uma companheira fez comentário numa palestra numa segunda-feira, né, sobre como ele mostrou para a gente que ser político não quer dizer ser desonesto, né? A gente não pode associar uma coisa a outra, principalmente nesse momento político tão frágil que a gente está vivendo, né? Onde a gente fala, qualquer político a gente aponta o dedo torto e faz cara feia, né? Então, Eurípides, como vereador, fez tanta coisa maravilhosa pelo sacramento dele. Está aí mais um exemplo dele para a gente, né? Que não é a política, né, que destrói o homem, né? É o homem que destrói a política, com o comportamento que ele escolhe ter dentro daquela responsabilidade que ele recebe de pessoas que confiam nele, né? Então, falar da vida de Eurípides, falar de todo o trabalho maravilhoso que ele fez com relação à educação, com relação à saúde, né, das pessoas, né, falar das mediunidades dele, né, porque, de acordo com as informações que a gente tem, Eurípides tinha todas as faculdades mediúnicas. Tem noção do que é isso? É coisa demais da conta, gente. Pega o livro dos médiuns, vai ver lá quantas. É coisa demais, né? Então, olha o tamanho desse espírito, olha a importância dele para o nosso país, né? Para esse país que é pátria do Evangelho, né? Olha como a gente foi abençoado de receber um espírito dessa envergadura, tão próximo de nós, porque às vezes a gente acha que seguir Jesus, né, ou o comportamento de Paulo, de Pedro, é muito distante da gente. Está muito longe. Nossa, é muito raio de ano atrás, né? Mas Eurípides não. Eurípides estava ali, ó. Estava ali em 1880. Esse cara estava chegando aqui, como qualquer um de nós, nesse tempo difícil, nesse país difícil, e conseguiu, em 38 anos, fazer uma história linda. E está pertinho da gente,
né? A gente tem desenho de Jesus, de Eurípides a gente tem foto, né? A gente tem foto dele, a gente conhece a história dele, tudo é palpável. Então a gente que ainda é muito materialista, porque nós somos, né? A gente ainda tem a necessidade de pegar nas coisas para acreditar na existência delas, de ver as coisas. Por isso a viagem a Sacramento é tão encantadora, porque a gente sente o perfume de Eurípides em cada cantinho da Sacramento, em Minas Gerais, né? E a gente traz hoje esse tema do sanatório, por quê? A gente fez o trabalho baseado nesse livro, vocês devem conhecer, Tormentos da Obsessão, tá? Do Divaldo. E a gente traz esse tema porque o hospital, né, o Sanatório Esperança, criado no plano espiritual, ele tem uma característica fabulosa, que é de receber e oferecer tratamento, né, aos seguidores de Jesus que faliram. Né? Existe uma informação que não é verdadeira, né? Muitos espíritas, a gente escuta isso muito em muitas palestras, que o Sanatório Esperança ele foi criado por Eurípides para receber os espíritas que faliram. E isso não é verdade. Não são os espíritas que faliram, são os seguidores de Jesus que faliram. Não se fala em religião. Até porque seria controverso dizer que existe um trabalho no plano espiritual específico, tá, de auxílio a determinada classe aqui embaixo. Porque aí a gente estaria separando, né, fazendo grupos de seguidores de uma doutrina que é única. O cristianismo é único. Se a gente escolhe a igreja evangélica, a igreja católica, a casa espírita para atingir, para chegar, né, até Jesus, a gente não pode enquadrar isso, né, e nem nos colocarmos acima dos demais, porque isso aí já seria uma arrogância muito grande nossa, uma vaidade extrema, né? Então esse sanatório ele foi idealizado, né, e existe graças à generosidade do apóstolo da caridade, que é o nosso querido tio Eurípides, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história para a gente conseguir passar para vocês a paixão que a gente tem pelo trabalho dele, tá? Então a gente vai falar de duas personagens que foram fundamentais, não foram as únicas, mas foram fundamentais para a existência desse sanatório no plano espiritual, que é o doutor Inácio Ferreira e a dona Maria Modesta. Dois grandes trabalhadores, né, dos grandes cooperadores, né, do nosso querido Eurípides. Então a gente vai começar falando do doutor Inácio. O doutor Inácio é uma figura única, né? Pelos livros, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente sabe dele, ele não era muito docinho, não. Ele era meio brabo. Ele era brabo, ele era respondão. Dizem que ele era mal criado. Tinha resposta na ponta da língua, né? Aí lembra que eu sempre falo, quando a gente se encontra aqui, que não adianta nada a gente ter um rostinho meigo, uma vozinha doce, se aqui dentro, né, se aqui dentro não está a fonte de toda essa doçura. O doutor Inácio era exatamente isso que eu falo. Ele tinha amor no coração, amor pelo outro, pelo próximo, tá? Só que ele era brabinho. Ele era brabinho. Porque alguém que escolhe ser psiquiatra, alguém que escolhe ser psicólogo, ele está preocupado diretamente com o bem-estar do outro, do ser, da essência do outro, né? E essa era a profissão dele, é a profissão dele, né? Desencarnado não é morto, né? Ele continua sendo psiquiatra, né? Ele se formou aqui no Rio de Janeiro, né?
que na época era chamada a Universidade do Brasil, atualmente é a nossa UFRJ, pobre UFRJ, né? E ele se formou aqui. Tá? E o doutor Inácio, ele fazia questão de dizer que ele não era espírita. Ele sempre se declarou materialista, o que também é muito difícil da gente fazer, porque dizer que a gente é materialista meio que endurece a nossa imagem. Então, por mais que a gente seja, ninguém se declara materialista, né? A gente sempre tem uma capinha, uma máscarazinha para disfarçar isso, né? Por mais que nossos 90% materialistas estejam ali, né, tão evidentes, né? E o doutor Inácio, quando ele foi convidado a ser diretor de um sanatório aqui na Terra, tá? Que é o sanatório de Uberaba, tá? Que está lá, é uma obra gigantesca, é uma obra maravilhosa, tá? Que atende os doentes da mente, né? E que tem a mente adoecida por vários fatores, tanto físicos como espirituais, né? Esse sanatório que foi criado em Uberaba, o doutor Inácio, ele foi convidado a ser o diretor clínico desse sanatório, né? Mas não porque ele fosse melhor que os outros, não. É porque ninguém queria segurar isso. Era um problema você ser diretor de um sanatório, de uma casa de maluco, hospital de doido, né? Isso era um comprometimento muito grande, porque os médicos naquela época, com a capacidade para assumir a direção daquele hospital, na grande maioria tinham consultórios particulares e não queriam ser associados àquele hospital de doido, né? É como os jovens dizem, né? Seria uma queimação de filme para eles, né? Mas o doutor Inácio, apesar de saber que as bases daquele hospital estavam ligadas à doutrina espírita, ele topou. Né? Ele topou ser diretor dessa instituição. E no primeiro ano de trabalho dele lá, ele não se utilizou de nenhum método que não fosse puramente científico. Ele era um materialista, ele era um médico, ele acreditava na ciência. E durante um ano ele trabalhou com o que ele acreditava. Mas o que acontece? Ele tinha uma companheira que trabalhava lá também, chamada Maria Modesto Cravo, Dona Maria Modesto, que tratava dos doentes de uma maneira diferente. Ela tratava dando passe. Olha só que coisa esquisita. De vez em quando, ela mudava a fisionomia, mudava a voz, e durante o tratamento com aqueles doentes, ela passava receitas, dicas, e aquilo era muito esquisito, porque a voz não era dela, aquele comportamento não era dela. E ele sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver com esse lado espírita aí que o pessoal falava. Mas ele se manteve materialista por um ano, ele conseguiu fazer isso. Só que depois, ao final de um ano, fazendo o balanço, né, da evolução daqueles doentes tratados ali, ele percebeu que os doentes que recebiam o tratamento especial, diferenciado, né, da Dona Maria Modesto, que era chamado fluidoterapia, era um tratamento com passes, né? Quando ele fez o balanço, ele percebeu que os doentes que tinham recebido aquele tipo de tratamento tinham tido uma melhora significativa, ele teve que se render. Ele teve que se render. Tá? Então, o que aconteceu? Ela pegou e deu para ele 2 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo e... Cadê? É o das leis. Me perdi, gente. Ela deu o Evangelho e deu o nosso Código Penal. Eu não estou encontrando aqui. O Código Penal Brasileiro. Olha só. O que é o Evangelho para a gente? São as leis divinas. Ali está contido tudo. Tudo. Tá?
dos ensinamentos de Jesus. Ali está toda a lei. Mas ela deu o Código Penal brasileiro para ele também, né? E aí o doutor Inácio foi ler esses 2 livros. E depois de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, comparar as leis divinas com as leis dos homens, ele se rendeu definitivamente à doutrina espírita e passou a ler todos os livros da codificação. Tá? E aí, naturalmente, né, quando a gente estuda, a gente aprende, ele passou a ter a psicofonia desenvolvida, né? Porque muitos de nós, quer dizer, todos nós temos algum tipo de mediunidade, mas muitos de nós têm um tipo de mediunidade mais forte, né? Mais importante para a nossa evolução aqui, e que muitas vezes fica ali preso, retido, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não se interessa em estudar, em se aprofundar e entender aquelas sensações pelas quais a gente passa. Quantas vezes a gente tem sensações esquisitas? Quantas vezes a gente tem impressões estranhas? Nossa, tenho a impressão de que eu ouvi alguém me falar. Nossa, eu tive a impressão de que alguém passou perto de mim. Nossa, na hora que eu estava fazendo uma prece, eu senti uma presença ao meu lado. Mas a gente não estuda a mediunidade. A gente diz que é fantasma, que é assombração, que é espírito ruim, né? A gente leva logo para esse lado. E, no entanto, se a gente estudar melhor a mediunidade, a gente vai ver que cada um de nós tem uma ferramenta de trabalho querendo sair, querendo brotar, querendo servir, né? Só que a gente precisa estudar e se transformar. Porque por mais que eu entenda de mediunidade, através da literatura espírita, a minha transformação moral é que vai fazer com que eu esteja apta a desenvolver aquela mediunidade. Ah, Ana, mas tem muita gente ruim que tem mediunidade aí. Pois é, gente. Pois é, tem muita gente ruim aí que dá passividade, né? Que escuta espíritos, que fala com espíritos. Mas o tio Eurípides também sabia disso. Lá no Sanatório Esperança, existem alas específicas, tá? Para médiuns que usaram mal a sua mediunidade. O hospital não é para espíritas, tá? Mas existe uma ala específica para médiuns que usaram mal a sua mediunidade. Como existem setores que atendem só dirigente espírita. Porque o dirigente, os diretores de casas espíritas, a responsabilidade deles é uma coisa gigantesca. A gente não consegue dimensionar o tamanho da responsabilidade que o diretor de uma casa espírita tem. Responsabilidade nos 2 planos. Porque aqui nesse plano que a gente está, é a responsabilidade com cada um que atravessa a porta. Cada pessoa que entra dentro da casa espírita, ele é responsabilidade e compromisso do diretor dela. Ah, mas eu nem conheço ele. Espera aí, ele dirige essa casa. Ele dirige a Mayra, que dá curso. Ele dirige a Ana, que trabalha na evangelização. Dirige a Nilce, que está aqui dirigindo a mesa. O Gilberto e o Gilson, eles têm essa responsabilidade. Tá? Fora o compromisso assumido ainda na espiritualidade, né? De receber essa incumbência aqui e seguir. Porque até onde eu sei, Gilson e Gilberto não nasceram espíritas. Até onde eu sei. Posso estar enganada nessa informação. Mas ao longo da vida, né, foram chamados a cumprir, né, o compromisso assumido ainda na espiritualidade. Porque ninguém está aqui de bombeiro e nem de babá por acaso. Ninguém. A gente está aqui cumprindo um papel todo feito. Lá no nosso planejamento reencarnatório estava tudo escrito lá. A gente, quando chegou aqui, já chegou com o manual. Cada um com seu manualzinho embaixo do braço.
Estava tudo escrito ali, está tudo escrito ali, né? Então, essa responsabilidade assumida por todos nós, e que graças a Deus a gente tem o amparo de tia Eurípides com esse sanatório, tá? Toda essa responsabilidade foi uma coisa que pesou nos ombros do doutor Inácio Ferreira. Quando ele conheceu a doutrina melhor, através do Evangelho e depois das obras, ele viu o tamanho do compromisso que ele tinha. Mas até a sua morte, ele se manteve trabalhando, tá, com os doentes do físico e da alma. Tá? Ele não esmoreceu uma única vez, e através desse trabalho do desenvolvimento mediúnico, do conhecimento da doutrina, ele fez um trabalho brilhante. Junto com ele, né, sempre, né, a dona Maria Modesto, né, porque foi a família dela que ajudou a fundar o Sanatório Espírita de Uberaba, né. E a dona Maria Modesto, ela tem uma história que é muito, muito interessante. Ela chegou aqui no planeta católica, tá? Ela seguiu a religião católica, era uma católica fervorosa, disciplinada, tá? E casou muito cedo, né? Só que numa determinada idade, a dona Maria Modesto começou a ter uns transtornos, umas esquisitices, uns desmaios, umas sensações ruins, né? E ela morava em Belo Horizonte. Ela nasceu em Uberaba, casou cedinho, foi morar em Belo Horizonte e começou a ter essas alterações, essas esquisitices. E o marido dela, desesperado, né? O que ia fazer para ajudar ela? Né, foi se aconselhar com algumas pessoas e disseram para ele, olha, leva ela para Eurípides Bassanufo. Ele tem lá uns tratamentos meio diferentes, mas leva ela. Nem tudo é doença do corpo. E aí ele levou a dona Maria Modesto para Sacramento. O tio Eurípides de cara percebeu que os probleminhas dela eram de mediunidade, né? Fez o tratamento com a fluidoterapia, o tratamento de passes, né? E a dona Maria Modesto ficou bem, né? Se recuperou e se encantou pela doutrina espírita, né? Até porque com o exemplo de Eurípides na frente, você não tem como não virar a casaca, né? Você vira a casaca. Você olha aquela criatura que é a personificação do bem, e o cara diz para você que você é espírita, você vira espírita, você quer ser igual a ele, no mínimo, né? Então, a partir desse tratamento, ela começou a desenvolver as faculdades mediúnicas dela. Eurípides convidou ela para trabalhar com ele lá, né? E ela se mudou e passou a trabalhar, né, em Uberaba. Passou a trabalhar em Uberaba, já dentro da doutrina espírita. E era uma mulher encantadora. A gente, é tanta coisa para falar dessa turma que não dá. Teria que ser sei lá, aqueles seminários de horas, né? Mas aqui, eu vou falar de algumas coisinhas que a dona Maria Modesto fez, só para a gente ter uma ideia do tamanho da obra dessa mulher. Ela, em 1919, ela funda o Ponto Bezerra de Menezes. É o primeiro centro espírita aberto ao público, né? Em Uberaba, tá? E na primeira comunicação que ela recebeu nessa casa, né, nesse Ponto Bezerra de Menezes, a primeira mensagem que ela recebeu, quem assinava a mensagem era um espírito que eu não sei se vocês conhecem. Ismael. Gente, é top de linha. Né? É top de linha. Ele é o Ayrton Senna. Então, é claro que as pessoas duvidaram. Nossa, será? Será que Ismael? É aquele Ismael mesmo lá? Aquele lá
que era o governador do planeta, que trabalhava com Jesus, que ajudou a implantar, né, a pátria do evangelho. Será que aquele Ismael? Duvidaram. Pegaram a mensagem e mandaram para a Federação Espírita Brasileira, para que a federação pudesse dar veracidade. E não é que a federação falou que era ele mesmo? Era ele. Era aquele espírito grandioso que tinha se comunicado através da Dona Maria Modesto. O que mostra a grandeza espiritual dela, né? E de como ela foi abençoada, né, com essa missão aqui, né? E principalmente começar esse trabalho pelas mãos de Eurípides, né? E a Dona Maria Modesto ainda auxilia na fundação da União das Mocidades, da Mocidade Espírita de Uberaba e do Lar Espírita para Moças, só para moças que tinham se desviado da rota, digamos assim, né? A gente costuma apontar o dedo e julgar, né, aquelas meninas que se desviam, né, do que a gente acha que é o caminho reto, né? A gente costuma apontar o dedo, criticar, né? Dona Maria Modesto estava tão longe de ser parecido com o que a gente é, que ela fundou um lar só para receber essas meninas. E ali as meninas aprendiam vários trabalhos manuais, para que através da venda desse material elas pudessem se manter, né, com dignidade. Então, mais uma prova da grandeza dela. Até o nosso querido Chico, quando ia para Uberaba, ia lá para o Ponto Bezerra de Menezes, ia para o sanatório, né, ajudar, acompanhar todo o trabalho que era feito, né? Então, mais um avalizando a grandeza desse espírito. E aí eu peguei uma historinha aqui, rapidinho, mas que eu achei muito encantadora, e eu vou dividir com vocês. Logo assim que ela isso aconteceu logo assim que ela começou a professar a doutrina espírita. Então, no pedacinho do livro vem assim: a dama tornou-se discípula de Eurípides, que militava na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. A senhora passou a ler Allan Kardec, que desde 18 de 4 de 57 publicara obras sobre assunto tão palpitante, o que é o Espiritismo. E aí ele fala de todos os livros que Kardec escreveu. Encantada por poder auxiliar ministrando passes, passou também a dedicar algumas horas do seu precioso tempo no amparo aos necessitados de um modesto centro espírita de Uberaba. Digamo-lo sem delongas, ela era médium. O murmurinho começou então. Coitado do marido, tão rico, merecia uma esposa melhor. Por certo, essa dama está louca, deveria ser internada. Para que serve tanto dinheiro? Onde já se viu dedicar-se a essas coisas de Satanás? Aí, uma antiga amiga, inconformada com a atual situação, era a que mais esbravejava diante dos fatos. O tempo foi passando. O marido dedicado tudo fazia para não contrariar o tratamento recomendado por Eurípides, que era trabalho, né? Eurípides sempre recomendava o trabalho como parte do tratamento. Recomendado por Eurípides e que surtia efeitos a olhos vistos, ou seja, quanto mais ela trabalhava, melhor ela ficava, né? No dia do aniversário de Dona Maria Modesto, os presentes foram chegando. Não mais as ricas lembranças de outros tempos, mas velhinhos e senhoras doentes com filhos ao colo que batiam incessantemente à sua porta, desejando-lhe prosperidade espiritual e expressando-lhe gratidão pelo auxílio espiritual e também o auxílio financeiro que dela recebiam. Chegou então belíssimo vaso de porcelana inglesa, ricamente decorado, com lindo papel de presente e laçarote de fita de cetim. Um cartão acompanhava esse mimo. Era um regalo daquela antiga amiga que agora a execrava. O cartão continha as seguintes palavras grafadas em bela caligrafia com tinta importada: isto é o que você merece.
Quando Dona Maria Modesto retirou o invólucro, viu que o vasilhame continha esterco. Um ano depois, durante as ruidosas comemorações do aniversário da milionária amiga, aquela, Dona Maria Modesto, a médium, enviou-lhe um lindo arranjo de rosas e um cartão com a seguinte mensagem: ofereço este ramalhete como prova de estima. Foram cultivadas aqui em casa com o esterco que você me enviou no ano passado e que proporcionou excelente adubo para as roseiras cultivadas do meu jardim. Com gratidão, Maria Modesto Cravo. Se a gente for olhar com esse nosso olho ruim, né? A gente vai falar assim, caramba, hein? Se vingou bonito, que tapa na cara, né? A gente parte logo para esse lado. Mas diante de um espírito como esse, fica a lição para a gente. Isso é da outra face. Isso aqui é que é da outra face. É sair da coisa material, do rosto, do tapa em si, né? E entender que tudo que a gente recebe, né, vai nos atingir de acordo com a nossa condição naquele momento. Então, o esterco enviado por aquela pessoa para ela poderia ter chegado e encontrado o coração dela amargo e ela ter recebido aquilo como uma ofensa. Mas ela não é um espírito como eu. Ela pegou aquele esterco, foi lá e adubou a roseira dela. E como a roseira ficou ainda mais bonita, em sinal de gratidão, ela mandou rosas para essa amiga. É aquele papel do bobo que a gente fala tanto. Quando a gente vê alguém ter uma atitude dessa, a gente fala, mas é muito idiota. Não é assim que a gente fala? Mas como é que pode, né? Se fosse comigo, eu fazia isso e aquilo. A gente um dia vai chegar. A gente vai estar lá. Então, graças a Dona Maria Modesta, esse espírito que a gente está descrevendo aqui, embaçadamente, é o doutor Inácio, né? E a gente tem na literatura espírita 1 milhão de obras que falam melhor deles dois, porque o que eu estou fazendo aqui é um rabisco, né? Graças a esses dois espíritos, o hospital, o Sanatório Esperança, se mantém funcionando a pleno vapor. Tá? Eurípides desencarnou em 1918. Lá pela década de 30, ele sentindo a necessidade de auxiliar aqueles irmãos que estavam decaindo dentro das religiões, né? Ele pede a um emissário que leve um pedido a Jesus. Ele busca o apoio dos benfeitores de mais alto para que conduzissem a Jesus uma proposta sua, caracterizada pelo interesse de edificação de um nosocomio espiritual especializado em loucura para aqueles que em desequilíbrio se apresentassem após a morte do corpo físico, e que também serviria de escola viva, como igualmente de um laboratório, para a preparação das reencarnações futuras em estado menos doloroso e com mais possibilidades de recuperação. E ele tem a permissão de Jesus, né, para fundar esse sanatório. E então, esse sanatório, além de receber esses espíritos que faliram, né, em suas missões, dentro de todas as doutrinas que dizem seguir Jesus, além de atender, de receber, de tratar todos esses espíritos, no sanatório também acontecem palestras, grupos de estudo, que recebem aqueles médicos que foram psiquiatras, psicólogos, né, e que não conseguiram cumprir sua missão aqui na Terra, seja por que motivo for, né? Esse sanatório também oferece cursos, né, para esses médicos
né, que desencarnaram na metade da missão. Ou seja, eles têm a oportunidade de ir lá, junto com a equipe de Eurípides, estudar, aprender, né, aprenderem novas técnicas. Para quê? Para que no futuro, ao reencarnarem, possam dar continuidade à missão que foi interrompida, né? Além disso, nesse mesmo hospital, existe um departamento que cuida das reencarnações desses espíritos doentes que foram atendidos no sanatório. Então, olha só, gente, o trabalho é do começo ao fim. Ele recebe a gente capenga, cuida da gente, prepara a gente, e quando a gente reencarna dando continuidade à nossa missão e ainda sob o amparo dos espíritos que trabalham nessa instituição. Porque não é assim, ó, reencarnou e tchau, minha missão acabou com isso aí, não. Eles continuam acompanhando. Então, os trabalhos desenvolvidos nesse hospital são todos ligados, preocupados com o nosso ser, com o nosso íntimo, com a nossa essência. É o trabalho de fluidoterapia, que Eurípides já fazia aqui quando encarnado. É o de musica-terapia. Então, quando a Angelina, com a sua bela voz, canta aqui, essas vibrações todas, elas sobem, elas alcançam o Sanatório Esperança, e essa música ela é utilizada para ajudar no tratamento de muitos irmãos nossos, quem sabe até muitos que conviveram aqui com a gente, né? Aqui na casa de Eurípides, né? E que estão lá sob tratamento, né? Que estão lá recebendo o amparo do nosso tio Eurípides. Então, toda essa música, toda essa energia linda, ela chega até o Sanatório Esperança e ajuda no tratamento desses irmãos, né? Então, às vezes, a gente, num momento assim, em que uma música linda dessa está sendo tocada, está sendo cantada, a gente deixa o pensamento da gente voar, a gente sai, né? Vai lá pensar se botou feijão de molho, né? Que esqueceu de pagar a conta, a gente viaja. Então, esse tratamento que acontece lá, já que a gente agora já sabe que a gente pode participar, que a gente pode ajudar, vamos tentar disciplinar o nosso pensamento, e quando ouvir uma música, né, linda como essa, que a gente possa levar o nosso pensamento, sabe, direcionar ele com todo o nosso coração, para que a gente manje o máximo de coisas boas para ajudar a essa equipe de trabalhadores, né, do sanatório. Porque eles têm um outro tratamento lá que já fica um pouquinho mais difícil para a gente doar, que é amor-terapia. Já é um pouquinho mais difícil para a gente, porque a gente não tem amor suficiente ainda. O amor que a gente tem ainda está muito no campo terreno, está muito no campo da matéria, né? A gente nunca começa uma prece falando assim: Senhor, protege os nossos companheiros desencarnados. A gente sempre fala assim: Senhor, me proteja os meus filhos. Aí vai, né? Aí vai por grau de importância, né? A gente vai. Aí lá no final a gente pede pelos desencarnados. Então, o amor que a gente tem ainda está muito na horizontal, ainda está muito por aqui. Então, a gente está com dificuldade de doar, de mandar todo esse amor para lá. Mas a música, ela já nos auxilia. Porque se a gente fecha o olho, sente a música, a gente consegue fazer essa transmissão de energia. E aí a gente vai chegar lá no Sanatório Esperança, onde milhares de irmãos nossos estão em tratamento, onde, se Deus quiser, se a gente se fizer merecedor, um dia iremos para lá, porque não vamos sair dessa encarnação aqui tão evoluídos assim. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Se eu for para o Sanatório Esperança, eu vou ter uma gratidão ainda maior
por tia Eurípides e por Jesus, porque não me acho nem com mérito para ir para o Sanatório Esperança, tá? Não me considero com mérito para isso. Mas vai que, né, eu estou enganada e já tem algum méritozinho e tem um leito lá me esperando, né? Então, que a gente possa mandar daqui para lá, que é para quando a gente estiver lá, a gente receber, sentir, né? E se melhorar realmente e reencarnar em condições mais favoráveis para a gente contribuir de forma significativa para a evolução do nosso planeta, né? Não é pensar grande, é pensar com clareza, né? Não é ser melhor, é ser um pouco melhor, né? Então, gente, sei que foi um rabisco, um nada, tudo que eu trouxe aqui hoje para vocês. Foi muito pouco diante da grandiosidade do trabalho de Eurípides na espiritualidade, tá? Mas deixo a dica para vocês desse livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo, que é um livro que fala mais ricamente de todo o trabalho, né, do sanatório, inclusive com vários depoimentos colhidos pelo Manuel Filomeno de Miranda, tá? Ele passou um mês fazendo estágio no Sanatório Esperança, e graças a esse estágio ele traz vários depoimentos que estão nesse livro. Então é muito legal a gente ler, porque não sei se vai acontecer com vocês, mas eu me encontrei em um depoimento ali, vi alguém que está lá bem parecido comigo. Daí nasceu a esperança de que um dia eu possa ter um leito lá. Tá bom? Boa tarde.